Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, elevamos o nosso pensamento até ti, em agradecimento, em essa oportunidade, de aqui estarmos nessa seara bendita, agradecendo o concurso dos teus mensageiros benditos, que vem em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, nos ilumine, nos fortaleça, aclara o nosso entendimento, para que possamos nos transformarmos em terreno fértil, para receber os teus ensinos, qual semente bendita, que possa em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de trabalhadores de tua seara bendita. E lhe rogamos, divino amigo, que possam as tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaríamos, esta noite, de conversarmos sobre a Páscoa. Na semana passada nós tivemos a palestra da Francisca, né? Nos iluminou. Então nós deixamos para a semana seguinte, para que pudéssemos conversar sobre a Páscoa. Gostaria de fazer uma pequena introdução com relação à comemoração que se difundiu hoje em todo o planeta. Que, como tantos outros ensinamentos, tantos outros talentos, nós transformamos uma cerimônia de religiosidade, de espiritualidade, de comunicação das nossas criaturas com o Criador, em satisfação dos nossos desejos materiais. Então, quando vemos a comemoração da Páscoa com os coelhinhos e os ovinhos de chocolate, isso é porque foi uma representação de uma cerimônia pagã que se fazia em agradecimento aos deuses, especificamente a deusa da fartura, com relação à agricultura, à pecuária. Se fazia isso com ovos de aves, pato, galinha, cozinhava-se esses ovos, pintava-se e presenteava, fazendo uma festa com bebidas, com danças, em comemoração à fartura. E isso foi agregado ao cristianismo. Mas isso, na verdade, é uma deturpação, uma adulteração do significado da Páscoa. Então, a Páscoa ela tem início com o povo hebreu. Nós pedimos ao nosso irmão Davi para tecer alguns comentários com relação a essa cerimônia de grande simbolismo espiritual. A Páscoa é uma cerimônia que entre os israelitas é comemorada há 3.200 anos. E ela lembra exatamente o período de saída do povo hebreu do Egito, onde o povo hebreu foi escravizado e permaneceu como escravo durante 400 anos, do ano 3.600 anos atrás até 3.200, dá em torno de 1.600 a.C. a 1.200 a.C. Foram 400 anos, muitas gerações. E é interessante como a história dessa escravidão começa, porque o povo hebreu vai parar no Egito exatamente com a história de José no Egito. José era um dos 12 filhos de Jacó, e por uma desavença com os irmãos acabam deixando José no deserto e ele é vendido a mercadores de escravos e ele acaba terminando então no Egito,
Senhor o acolhe e dá a José a condição de ser, ele ainda como escravo desse Senhor. José, então, com a capacidade mediúnica dele de adivinhar sonhos, que era muito profunda, ele começa a fazer algumas adivinhações de sonhos que solucionaram problemas complicados na vida desse senhor dele. E esse senhor, então, grato a ele por isso, e vendo que também o faraó tinha um sonho muito estranho, que 7 vacas muito magras chegavam à beira do rio Nilo e devoravam 7 vacas muito gordas, criava-se uma situação de desespero no faraó, e ele o chama para fazer essa adivinhação. E ele então interpreta os sonhos e fala: serão 7 anos de período de vacas gordas, de período de muita bonança, mas em seguida 7 anos de muita falta, muita necessidade. E o faraó: e o que eu faço para evitar isso? Construa silos, plante, guarde muito no período das vacas gordas, para economizar o período das vacas magras. Exatamente o que a gente foi ensinado todas essas gerações a fazer quando a nossa situação econômica não está muito boa. Vamos guardar para o momento da necessidade. E aí esse povo começa, José cresce no conceito do faraó, ele traz Jacó e 70 membros da família e chegam no Egito sob a família inteira eram 70 membros. Com o passar dos anos, isso vai sendo esquecido, as gerações vão se esquecendo do que tinha sido feito no passado, e a necessidade de pessoas que trabalhem nas obras, e o povo de José vai cada vez perdendo mais seus direitos, até de fato se transformar em escravo. E a Páscoa é exatamente a celebração, ela é dita em hebraico Dia da Libertação, é o feriado da libertação, e ela comemora exatamente esses 400 anos de cativeiro, 400 anos de sofrimento, embora a alusão que se faça de libertação não é só a libertação material, é bem mais do que a libertação material, é também a libertação espiritual, né? E é por isso que, na sequência, nós vamos conhecer do Evangelho, das interpretações feitas pelo próprio Jesus, como isso foi passado a Jesus como um descendente direto de Jacó, né? E via seu filho, o quarto filho, que era Judá e Tamar, né? Um casal deu origem então foi a tribo que deu origem a Jesus, ou seja, todo o povo que basicamente vivia em Betlehem, em Belém e na região onde Jesus nasceu, né? E esse feriado é mais do que apenas um feriado de libertação, mas também de libertação espiritual, e ele nos remete à ressurreição, porque a ressurreição é exatamente a maneira como o Evangelho diz isso no capítulo 4, né? Está aqui, a gente estava lendo agora no capítulo 4, que é o capítulo Ressurreição e Reencarnação. O codificador nos interpreta que, na verdade, havia naquela época de Jesus 3 seitas entre o povo judeu. Essas 3 seitas eram o farisaísmo, os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus e os fariseus eram os fariseus mais nacionalistas, mas ainda bastante religiosos. Os saduceus quase que puramente religiosos. Os essênios eram mais espiritualistas. Eles viviam, inclusive disse que, não tenho certeza, mas que João Batista poderia, né, pela simplicidade dele, estar ligado a essa corrente de pensamento. E os saduceus acreditavam que a vida terminava com a morte, escrito aqui no capítulo 4 do Evangelho. Mas os fariseus não. Os fariseus sabiam que pela libertação do Egito e por essa, não só por essa condição de evolução dentro da libertação, que a ressurreição era a libertação maior. Só o que eles não sabiam é como a pessoa podia ressurgir. E é por isso que a pergunta de Nicodemos para o Cristo. Quando ele pergunta: como pode um homem velho
voltar a nascer de uma mulher. Quer dizer, exatamente porque ele acreditava que a ressurreição existia, mas só não sabia exatamente como ela se fazia. Então é um feriado que vai muito além da questão material. É um feriado que tem várias práticas que lembram de fato o sofrimento mesmo, como alimentar-se das ervas amargas, alimentar-se da água com sal, lembrando o choro e a tristeza do povo que permaneceu 400 anos no cativeiro, relembrar os sofrimentos dos nossos irmãos egípcios que tiveram que passar pelas pragas, pelas 10 pragas, que também sofreram muito com isso. Ou seja, então não é um feriado exatamente como o Fernando falou, de ovos de Páscoa ou de chocolate. Ele é um feriado amargo, cujo conteúdo de doçura vem da possibilidade da ressurreição. E essa ressurreição não é só a ressurreição material, mas espiritual. E ela remete ainda com uma ressurreição ainda maior do que o renascimento, do que a reencarnação, que é de fato a maneira como os judeus olhavam a reencarnação, era pelo nome da ressurreição, mas acima de tudo pela reforma íntima de cada um de nós. E ressurgir é renascer, é reviver. Se nós, no nosso íntimo, carregamos ainda muito peso, é aquela esperança que se renova todos os anos, de que esse peso possa ser aliviado com um novo renascimento, com novas oportunidades na vida. Então, é o renascimento, é a liberdade material, mas também a liberdade espiritual, caracterizada pela renovação do conteúdo íntimo, dos pensamentos íntimos, da mudança de atitudes. Nesse comentário que Davi falou, não é ser uma cerimônia material, teve um nome cristão que comentou o seguinte: Jesus é um lembrete da hora de comer. Como assim? Aí que Jesus nasce, vocês comem peru e panetone. Jesus morre, vocês comem bacalhau e peixe. Jesus ressuscita, vocês comem ovo de chocolate. Então, Jesus é um lembrete da hora de comer. Então, nós sabemos que não é. Então, quando vai Jesus compartilhar a última ceia, a cerimônia pascual, com os seus discípulos, ele já reunido com eles em uma mesa, ele parte o pão e distribui pedaços para os apóstolos, e o cálice de vinho é aquela cerimônia que a gente vê frequentemente na igreja, falando do pão e do vinho, mas que é um simbolismo. E é interessante porque quando Jesus dá graças ao Pai e vai repartilhar o pão e o vinho, ele observa que os apóstolos começavam a conversar entre si, porque eles já sabiam que o mestre estava anunciando ali que seria a última refeição que ele faria com eles corporalmente. E começam a falar sobre o que fazer quando tivessem que seguir, e começa a estabelecer uma conversa de quem faria melhor, de quem seria o melhor. E Jesus, como sempre, aproveita cada momento para deixar lições de vida eterna. Ele calmamente se levanta, pega um pano de linho e cinge, passa em torno da cintura uma vasilha de água e se posta aos pés dos apóstolos para lavar os pés dos apóstolos. Porque essa atitude é a atitude do escravo, do servo. E ele, mais uma vez, dando exemplo de humildade, põe-se a lavar o pé de cada apóstolo. E quando chega a vez de Pedro, Pedro se recusa: Senhor, você não vai lavar os meus pés. Porque Pedro se indica: como Jesus lavar os pés dele, Pedro? E Jesus fala com ele que se ele não
lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. Aí Pedro, não, Senhor, lava meus pés, minha cabeça e lava todo. E lava todo. Jesus fala com ele que não precisa. Basta lavar os pés para que todo o corpo esteja limpo. É todo um simbolismo que eu queria conversar sobre o simbolismo, para a gente poder entender. Os pés representam a sustentação e o mecanismo de mobilidade, de caminhar. Caminhar para a luz, caminhar para o amor. Lavar os pés do quê? Do pó, da poeira, da materialidade. E quem nos sustenta é a fé. Lavar os pés é fazer com que essa fé seja vigorosa. Porque fé não é crença. Fé é convicção certeira. Nas palavras de Emmanuel, que a fé é inata, não impõe a definição do vocabulário comum dos homens, mas é a certeza instintiva da criatura na sabedoria e no amor divino. Isso é fé. Que às vezes Deus nos leva por caminhos difíceis, mas são caminhos de crescimento nosso, de engrandecimento nosso. E aí, Jesus, eu vou pedir a ajuda de Humberto de Campos, vou pedir a permissão dos meus irmãos para ler, porque é muito rica a leitura, para que a gente possa... Humberto, isso aqui não está no Evangelho que nós conhecemos da Bíblia. Humberto de Campos, no mundo espiritual, vai, digamos, à biblioteca do mundo espiritual, buscar como que foi essa passagem. E aqui eu vou ler 2 parágrafos. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificaram com os despojos sangrentos dos grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai, para ensinar como triunfam os que, como no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a grande vitória da vida maior. Depois ele completa: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão os espíritos fecundados pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Todo o processo da evolução humana é uma continuidade. Então, quando a gente fala, por que fala do início lá do povo hebreu com Abraão? A gente vai falar um pouquinho da história. Abraão era do povo caldeu, residente na cidade de Ur.
e recebe a mensagem para abandonar sua pátria, sua parentela, sua casa e ir edificar uma nova nação. A nação daqueles que acreditavam num Deus único, que ele seria aquele núcleo agregador dos que criam um Deus único. E ele vai condensando em torno de si todos esses. E na passagem de Abraão, há uma solicitação pelo mensageiro de Deus de que era necessário o sacrifício do próprio filho para mostrar a sua devoção. A gente hoje acha estranho, mas naquela época era comum os sacrifícios humanos, depois melhoraram um pouquinho, passaram para sacrifício de animais, e hoje o sacrifício nosso, que o Espiritismo vem nos esclarecer, é o sacrifício do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mas naquela época foi pedido o sacrifício do filho. E ele vai com o seu coração muito amargurado, porque fala lá que era o filho único, embora ele tivesse outros filhos. Mas por que era o filho único? No amor, na interação, na comunhão com ele. E ele vai sacrificar. E no momento de sacrificar, o mensageiro vem e fala com ele que não. Era só para testar a fé dele, a convicção dele. E que não era necessário sacrificar. E aí, lá perto aparece, no monte, um cordeiro, que é então sacrificado ao invés do filho dele. E aí, nessa passagem que o Davi fala, que era a 10ª praga que cairia sobre o Egito para a libertação do povo hebreu, que todos os primogênitos iriam desencarnar, somente aqueles em que as casas estivessem marcadas com o sangue de um cordeiro que foi sacrificado, é que o anjo da morte não recolheria os espíritos. Então foi sacrificado um cordeiro. E é interessante, é qualquer cordeiro? Não. Deveria ser um cordeiro jovem e imaculado. E nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. E ele deveria ser assado no fogo, que simboliza espírito e verdade. Então nós vemos o simbolismo do primeiro, que é Abraão, que vai congregar aqueles que acreditam no Deus único. Abraão ia entregar o seu filho, mas em vez do seu filho é um cordeiro. Então é o início, mas que é concluído no Cristo, em que Deus entrega o seu próprio filho para ser sacrificado para o nosso despertamento, porque na última ceia, chamada Santa Ceia, é o pão, o vinho, mas não tem cordeiro. O cordeiro é o Cristo. Não existe no prato ali o cordeiro físico. Aquele cordeiro era o próprio Jesus, que conscientemente se sacrifica a benefício de todos nós, para que nós entendêssemos que a escravidão do Egito, que a palavra em hebraico, qual que é a palavra da Egito? Em hebraico, Mitzrayim, significa constrição, prisão. E o nosso Egito hoje é a matéria que continua dominando os nossos desejos, a nossa vontade. As nossas comemorações são comemorações que deveriam ser da ligação nossa com o Criador, se tornaram culto ao nosso corpo. Então nós precisamos resgatar isso. Se há, como Davi na cerimônia hebraica, que eu participei, que é muito bonito, a erva amarga, Davi falou, a água salgada representando lágrimas, para que a gente tivesse na memória espiritual quantos se sacrificaram por nós, quantos que foram imolados para que a verdade perpetuasse, ainda que com o testemunho de poucos, até chegar a nós.
para que nós possamos nos sentar para ceiar com Cristo. E relembrando aqui a oração de Davi, que pede que o Senhor prepare um banquete na presença dos nossos inimigos. Dos nossos inimigos. Porque o nosso sacrifício, a nossa doação em favor daqueles que estão mais necessitados. E quando nós vemos aqui na reunião mediúnica, passar o irmão emputecido, falando muitas vezes de forma ameaçadora, querendo mostrar poder, é o contrário. Só existe poder no amor, porque ele mostra ali uma grande necessidade que ele tem. E Jesus nos pede a nossa colaboração em favor desses mais necessitados. A nossa doação, porque aquele que está endurecido, ele só pode aprender com quem já sabe amar. Ele não tem como aprender com outro endurecido. E a cooperação que Emmanuel nos ensina no livro Pensamento e Vida, cooperação, ele fala que é a ligação com os vanguardeiros da luz, mas ao mesmo tempo a ligação com aqueles que estão na retaguarda e que precisam do nosso auxílio. Então a Páscoa tem que ser essa comemoração espiritual. E a ressurreição que Davi falou é o nosso despertamento para o Espírito, é a libertação com os laços da matéria. Então essa é que é a cerimônia de Páscoa. Isso. O Fernando falou coisas maravilhosas. Na verdade, a verdadeira libertação só pode ser conseguida, auferida por todos nós, se nós nos dedicarmos a aprender e a praticar as máximas do Cristo, ou seja, o amor e a caridade. Porque se não há paz, não há libertação fora do amor e da caridade, esses são pressupostos básicos e indispensáveis ao nosso progresso. Mas o que é interessante é que esses pressupostos também são a base da nossa reforma íntima. Ou seja, perdão, caridade, são filhos diretos, perdão, a fraternidade, são filhos diretos do amor e da caridade. Se nós não trabalhamos esse amor e a caridade, interessante que são duas palavrinhas que nós temos que nos concentrar, passamos a vida inteira encarnados, passamos muitas vidas encarnados e a gente tem dificuldade ainda de entender essas duas palavrinhas. Olha que coisa, são duas palavras, não é tudo o Evangelho, não temos que decorar todo o Evangelho, são duas palavras, mas chegar ao sentido profundo, a essência dessas palavras, só pode ser feita pela reforma íntima, pela reforma moral de cada um de nós. E cada um chega na profundidade dessas palavras no seu momento. De uma certa maneira, como o Fernando bem disse aqui, continuamos todos escravos, não somos libertos. Festejamos uma festa de libertação, que obviamente nos tirou de sofrimentos maiores. Hoje somos escravos que sofrem menos, digamos assim, mas se sofremos menos do ponto de vista material, o sofrimento do ponto de vista, digamos assim, das vicissitudes morais, ainda permanece de maneira maior ou menor em cada um de nós. E, portanto, a Páscoa é uma festividade, se a gente pode chamar de festividade, eu diria uma lembrança anual que é feita ao nosso espírito, para que ele renove, para que ele se reforme intimamente, para que ele se controle intimamente, se coloque à disposição do amor e da caridade, para que basicamente ele se afaste o máximo possível do oposto ao amor à caridade, as duas maiores condições opostas, e que são extremamente difíceis para nós, que são o orgulho e a vaidade. Tanto que há uma simbologia na Páscoa judaica com relação
a não se comer o fermento. Nenhum pão. O pão é o pão não fermentado. Mas esse pão é não fermentado do ponto de vista material pela falta de tempo dos hebreus de, na correria, deixar o Egito antes que o faraó fosse atrás deles. E eles, portanto, não tiveram tempo de fermentar o pão. Mas tem um significado espiritual. Quer dizer, o fermento incha, ele infla. E esse inchar, inflar, nos lembra a vaidade, o orgulho, a pose, os grandes inimigos que nós temos. Portanto, o nos alimentar com o pão ázimo, com o pão não fermentado, nos lembra que nós temos que estar longe desta inflação individual do ego de cada um de nós, nos tornando, todos nós, muito mais servidores da unidade e do coração, porque é o que nós todos temos em comum, do que servidores do nosso ego, da nossa personalidade, que só pode nos levar ao orgulho e ao egoísmo, que obviamente vão nos levar a todos ou provavelmente quase todos os sofrimentos que nos cercam. Então também comer o pão ázimo por 8 dias significa lembrar que nós não podemos nos fermentar ou fermentar o nosso espírito com ideias orgulhosas, com vaidade, com tudo aquilo que se opõe às máximas que o Cristo veio ensinar, que é a caridade e o amor e a caridade, nessa sequência, nessa ordem, especificamente. Então esse é o sentido da Páscoa, um sentido muito mais amplo, que foi muito bem expressado pela palavra do irmão Fernando aqui. E provavelmente aquilo que nós deveremos nos lembrar nos anos futuros, toda vez que nós passarmos por essa fase, será exatamente essa ideia de reforma íntima, né? e de progresso espiritual individualmente e no coletivo para todos nós, para que nós possamos de fato abraçar essas palavrinhas tão desejadas e ao mesmo tempo tão mal entendidas ao longo de toda a história das nossas encarnações, que são o amor e a caridade. A palavra do Davi para mim é a leitura, tá, gente? A leitura aqui do ensinamento de Jesus. Então, que possamos ceiar com o Divino Amigo a ceia da Páscoa espiritual. Que Jesus nos abençoe. Rapidamente, lembrando sempre, né, que Jesus é o exemplo a ser seguido. Então, todos os exemplos de Jesus têm aplicação imediata em nossa vida. Ou seja, quando Jesus demonstra o sacrifício, quer dizer que felicidade não é isenção do sacrifício. Não tem ninguém que vai viver sem ter que sacrificar alguma coisa. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, se sacrificar, né, se empenhar na vida, não é falta de felicidade, é necessidade para engrandecimento. Então, não vincular o sacrifício com tristeza ou infelicidade. Pelo contrário, sacrifício é crescimento, é momento de felicidade, de adquirir algo maior.